O que acontece quando um ex-presidente dos Estados Unidos cruza uma linha que até mesmo seus críticos mais duros consideravam improvável? Hoje, o debate político americano entrou em um novo patamar de choque, indignação e tensão racial. Donald Trump voltou ao centro das atenções após publicar em suas redes sociais um vídeo que mostra o ex-presidente Barack Obama e a ex-primeira-dama Michelle Obama retratados como macacos. A reação foi imediata, intensa e atravessou todo o espectro político dos Estados Unidos. Para democratas e organizações civis, o conteúdo foi classificado como repulsivo, racista e inaceitável. O vídeo, que circulou rapidamente antes de ser removido, reacendeu um dos temas mais sensíveis da política americana: o uso de linguagem desumanizante como ferramenta de ataque político. Para muitos críticos, não se trata apenas de provocação ou humor ofensivo, mas de um gesto carregado de simbolismo histórico, ligado a décadas de racismo estrutural e violência simbólica contra a população negra nos Estados Unidos. A publicação ocorre em um momento particularmente delicado. O país já vive um ambiente de polarização extrema, com eleições se aproximando e discursos cada vez mais agressivos dominando o debate público. Nesse cenário, qualquer gesto vindo de Trump ganha proporções amplificadas, não apenas por sua base fiel, mas também por seus opositores, que veem na atitude mais um sinal de degradação do discurso político. Líderes democratas foram rápidos em reagir. Parlamentares classificaram o vídeo como asqueroso e afirmaram que ele ultrapassa qualquer limite aceitável de crítica política. Para ele, a postagem não é um ataque isolado, mas parte de um padrão recorrente de retórica que busca desumanizar adversários e mobilizar emoções negativas entre apoiadores. O silêncio inicial de aliados mais próximos de Trump também chamou atenção. Enquanto alguns tentaram minimizar o episódio, tratando como provocação típica das redes sociais, outros evitaram comentar diretamente, conscientes do impacto que o vídeo poderia ter junto ao eleitorado moderado e a grupos historicamente sensíveis a esse tipo de representação. Esse episódio levanta uma questão central: até onde vai a liberdade de expressão quando figuras públicas utilizam símbolos historicamente associados à opressão? Para especialistas em comunicação política, esse tipo de conteúdo não surge por acaso. Ele é pensado para gerar choque, dominar o noticiário e deslocar o foco de outros temas sensíveis, mantendo Trump no centro do debate. Ao mesmo tempo, defensores do ex-presidente argumentam que a reação é exagerada e acusam a oposição de hipocrisia, afirmando que ataques a Trump também costumam ultrapassar limites morais. Esse embate revela um país profundamente dividido, onde cada gesto é interpretado não apenas pelo que é, mas pelo lado político de quem o avalia. Mais do que uma controvérsia nas redes sociais, o vídeo expõe uma ferida aberta na sociedade americana. Ele toca em questões de raça, poder, memória histórica e no tipo de linguagem que líderes utilizam quando sabem que milhões de pessoas estão assistindo. E, nesse caso, o impacto vai muito além de uma simples postagem. A repercussão desse episódio cresceu em poucas horas e ultrapassou o ambiente das redes sociais. O vídeo passou a ser discutido em programas de televisão, no Congresso e entre analistas políticos que tentam entender até onde esse tipo de linguagem pode levar o debate público americano. Para muitos, o que está em jogo não é apenas a ofensa em si, mas a normalização de ataques que desumanizam figuras públicas com base em estereótipos historicamente violentos. Organizações de direitos civis afirmaram que a representação de pessoas negras como macacos carrega um peso histórico impossível de ignorar. Ao longo de décadas, esse tipo de imagem foi usado para justificar discriminação, exclusão e violência. Por isso, o episódio foi interpretado não apenas como uma provocação política, mas como um gesto que reabre feridas profundas em uma sociedade ainda marcada por desigualdades raciais. No campo político, o episódio colocou pressão sobre o Partido Republicano. Parlamentares foram questionados sobre até que ponto estão dispostos a tolerar esse tipo de comportamento vindo de sua principal liderança. Alguns evitaram comentários diretos, enquanto outros tentaram mudar o foco do debate, alegando que o país enfrenta problemas mais urgentes do que uma postagem nas redes sociais. Essa estratégia, no entanto, encontrou resistência. Para crítico, minimizar o ocorrido é parte do problema. Eles argumentam que quando líderes evitam condenar publicamente esse tipo de conteúdo, acabam contribuindo para um ambiente em que discursos ofensivos se tornam aceitáveis, especialmente quando vêm de figuras com enorme influência política. Do lado de Trump, aliados afirmam que a reação dos democratas faz parte de uma tentativa de vitimização política. Segundo essa visão, qualquer ação do ex-presidente é automaticamente enquadrada como escândalo, independentemente do contexto. Esse argumento reforça a lógica de confronto permanente que domina o cenário político americano, onde cada lado se alimenta da indignação do outro. Especialistas em estratégia eleitoral apontam que episódios assim costumam ter efeitos ambíguos. Enquanto afastam eleitores moderados, podem reforçar a lealdade de uma base que enxerga em Trump alguém disposto a desafiar normas, provocar adversários e romper com o politicamente correto. O choque, nesse sentido, deixa de ser um efeito colateral e passa a ser parte central da estratégia. O episódio também levanta questionamentos
questionamentos sobre os limites das plataformas digitais. Mesmo após a remoção do vídeo, seu conteúdo já havia circulado amplamente, alcançando milhões de pessoas. Isso reforça a ideia de que, no ambiente digital, o impacto de uma publicação muitas vezes acontece antes de qualquer tentativa de controle ou moderação. Mais uma vez, a política americana se vê diante de um dilema: como lidar com discursos que inflamam divisões profundas sem reforçar ainda mais essas mesmas divisões. O caso mostra que, em um cenário de polarização extrema, cada gesto se transforma em símbolo, cada imagem vira munição e cada reação alimenta um ciclo difícil de interromper. A partir desse episódio, o debate deixou de ser apenas sobre uma publicação específica e passou a tocar em algo maior: o estado atual da democracia americana. Analistas destacam que quando figuras políticas de alto nível recorrem a símbolos ofensivos, o impacto vai além do momento imediato. Isso molda o tom do discurso público e redefine o que passa a ser considerado aceitável dentro da arena política. Pesquisas em ciência política e comunicação já mostraram que a repetição de mensagens agressivas tende a reduzir a sensibilidade do público. Com o tempo, aquilo que antes causava choque passa a ser visto como normal, abrindo espaço para escaladas ainda mais graves. É nesse ponto que muitos especialistas veem um risco estrutural: a erosão gradual de limites éticos que sustentam o debate democrático. No campo eleitoral, estrategistas observam que esse tipo de controvérsia funciona como um divisor de água. Eleitores indecisos tendem a reagir negativamente a episódios associados a preconceito explícito, enquanto eleitores já alinhados ideologicamente costumam interpretar a reação contrária como exagero ou perseguição política. O resultado é uma sociedade cada vez mais fragmentada, com menos espaço para diálogo e mais para confronto. O silêncio ou a ambiguidade de lideranças políticas diante do caso também chama atenção. Ao evitar uma condenação clara, essas figuras transmitem a mensagem de que o cálculo eleitoral pode estar acima de princípios básicos. Para críticos, isso enfraquece instituições e alimenta a percepção de que o poder político funciona sem freios morais consistentes. Ao mesmo tempo, o episódio reacende discussões sobre responsabilidade individual versus impacto coletivo. Defensores da liberdade de expressão argumentam que publicações provocativas fazem parte do jogo político. Já estudiosos de ética pública alertam que liberdade não significa ausência de consequência, especialmente quando o discurso reforça estereótipos historicamente usados para marginalizar grupos inteiros. Nos bastidores, democratas veem o caso como um alerta estratégico. Para ele, episódios assim podem mobilizar eleitores que rejeitam discursos extremistas e buscam uma liderança mais estável. A aposta é que a fadiga com conflitos constantes leve parte do eleitorado a priorizar previsibilidade e institucionalidade na próxima eleição. O caso também expõe como a política contemporânea está profundamente ligada ao espetáculo. A atenção gerada por uma postagem controversa muitas vezes supera debates sobre economia, política externa ou políticas sociais. Nesse cenário, a viralização se torna uma arma poderosa, capaz de pautar o noticiário e deslocar o foco do que realmente afeta a vida da população. No fim das contas, o episódio envolvendo Trump e os Obama não é um fato isolado. Ele se encaixa em uma sequência de eventos que revelam um padrão: a utilização deliberada do choque como estratégia política. A grande questão que permanece é até onde esse caminho pode levar e quais serão os custos para a sociedade americana no longo prazo. À medida que o caso continua repercutindo, cresce a preocupação sobre os efeitos de longo prazo desse tipo de comportamento na imagem internacional dos Estados Unidos. Para aliados históricos, episódios assim reforçam a percepção de instabilidade política interna e dificultam a construção de uma liderança confiável no cenário global. Rivais estratégicos, por outro lado, usam essas crises como argumento para questionar a autoridade moral americana em temas como direitos humanos e democracia. Especialistas em relações internacionais apontam que a força de um país não se mede apenas por seu poder econômico ou militar, mas também pela coerência entre discurso e prática. Quando figuras centrais da política americana se envolvem em controvérsias desse nível, isso enfraquece a narrativa de valores democráticos que os Estados Unidos tradicionalmente promovem no exterior. Dentro do próprio país, o episódio aprofunda o sentimento de desconfiança nas instituições. Pesquisas acadêmicas indicam que a percepção de degradação do debate político está diretamente associada à queda na confiança pública. Quando cidadãos passam a enxergar a política como um campo dominado por insultos e provocações, a participação cívica tende a diminuir, abrindo espaço para apatia ou radicalização. Outro ponto levantado por analistas é o impacto geracional. Jovens que acompanham a política pelas redes sociais estão expostos a esse tipo de conteúdo de forma constante. Estudos em psicologia social sugerem que a normalização de mensagens ofensivas pode moldar a forma como essas novas gerações entendem liderança, poder e responsabilidade pública. Enquanto isso, o debate jurídico permanece em segundo plano. Embora a publicação em si não configure crime, ela se insere em um contexto mais amplo de questionamento sobre limites legais, responsabilidade de plataformas digitais e o
papel das redes sociais na amplificação de discursos controversos. A ausência de regras claras contribui para um ambiente onde provocações rendem mais visibilidade do que propostas concretas. No centro de tudo isso está uma pergunta incômoda: até que ponto a busca por atenção e engajamento pode corroer os pilares do debate democrático? O episódio serve como um espelho de uma política cada vez mais orientada pelo impacto imediato, mesmo que isso signifique sacrificar confiança, coesão social e credibilidade institucional. Assim, o que começou como um vídeo provocativo se transforma em um símbolo de algo maior. Um sinal de alerta sobre o rumo do discurso político, sobre os limites que estão sendo testados e sobre as consequências que podem surgir quando o choque vira estratégia permanente. Se esse episódio te fez refletir sobre os limites da política atual e o impacto real das palavras de líderes mundiais, deixe o seu like agora para apoiar o Líderes em Foco. Se inscreve no canal para não perder análises profundas como essa, que vão além da manchete e explicam o que realmente está em jogo no cenário global. E para continuar nessa linha, clica no próximo vídeo que aparece na tela, onde a gente aprofunda outro movimento decisivo da política internacional que pode mudar o rumo do mundo. Obrigado pela sua companhia até aqui. A gente se vê no próximo conteúdo.